pós-graduação e autor de diversas obras publicadas pela editora Atlas. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, embargador. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer a presença de cada um dos doutores, das doutoras, dos senhores peritos, das senhoras peritas, dos palestrantes que aqui ainda estão, dos que me antecederam. Para mim é uma honra ter tido a oportunidade de trabalhar com o Dr. Tiago Menegal. Para quem conhece o Dr. Tiago, que nos acompanha há quase 18 anos, conheci o Dr. Tiago em 2007, dando aula na Escola Paulista de Direito. Tive a honra de dar a ele um livro de minha autoria e de lá para cá temos uma grande amizade no campo profissional. Ele coordena os meus grupos de estudos e hoje tenho a honra de dizer a ele que ele é um grande advogado, é um grande professor, é um grande organizador e é a empatia em pessoa. Se os senhores estão tendo a oportunidade hoje de disputar de tão belas palestras, agradeçam a ele, em especial a ele, que foi a pessoa que foi atrás de tudo e coordenou tudo. Então eu tiro o protocolo um pouco de lado e peço que todos batam palma ao Dr. Tiago. Porque o importante não é nós falarmos bem de pessoas que se foram. O importante é se reconhecer o tempo e agradecermos enquanto ele está aqui e poder se beneficiar deste reconhecimento, que da minha parte é sincero, porque ele é um sucesso como ser humano e vai continuar, porque daqui a pouco será papai, né? Então, retornando ao meu tema, eu não gosto de fugir de assunto, os senhores me conhecem, eu sou uma pessoa que tenho a preocupação de ficar dentro do tema, ok? O tema que me traz aqui é desafios no cálculo da incapacidade. Suzette versus Cid. Os senhores poderiam me dizer assim, o porquê da palavra desafios? Boa parte disso está num pressuposto, falta de conhecimento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a dificuldade em se entender a si. Em terceiro lugar, conscientização. A CIF não é uma tabela como é a tabela da Suzette, como também não é igual à tabela brasileira do dano corporal, que foi edificada através de alguns estudos de vários médicos e que nos foi presenteada ao final do ano passado. Ela é recente, é um belo estudo, sim, mas creio eu, pela estrutura dela de 10 capítulos, que ela não comporta dois códigos muito presentes na CIF, que é exatamente a questão da atividade e da participação. Ela é muito mais completa, obviamente, na parte da estrutura e das funções, ok? Porque nós temos 4 grandes códigos, 2 não tão importantes, mas que é um ponto que está ali, em parte na CIF, mas não está de forma completa, porque não pega outras funções, não pega outras estruturas, como muito bem pega toda a CIF e boa parte dos 10 capítulos da tabela brasileira do dano corporal. Então, esses desafios é uma questão de conscientização, é uma questão de conhecimento. Nós
somos leigos na medicina e segurança do trabalho, mas nós temos uma obrigação. Nós, como o Poder Judiciário, vocês, integrantes da advocacia, nós devemos zelar pela medicina e segurança do trabalho. E além de zelar pela medicina e segurança do trabalho, nós devemos ter a preocupação de fazermos as melhores iniciais, fazermos as melhores perícias, sermos diligentes, sermos atenciosos, termos cuidado com as perícias. Formulação de quesitos, impugnação ao laudo, impugnação aos esclarecimentos, pedido de segunda perícia, saber enquadrar nos incisos do 473, para que os senhores possam ter elementos de levar aquele processo, não pelo reexame de fato e prova, mas por reenquadramento dos fatos, das consequências jurídicas do fato, para o recurso de revista. Poucos têm essa sensibilidade. Então eu vou procurar, de uma certa maneira, contribuir um pouco que seja na busca dessa conscientização. Abram a CIV, comprem a CIV. É um livro de códigos? Mas os senhores vão compreender o quanto ela é densa, porque ela traz coisas que as duas outras tabelas não nos trazem, que é a atividade e a participação. Então, vou correr alguns slides, ou rapidamente falar do artigo 473 da CLT, incisos 1 e 2, análise técnica ou científica. Aí entra a indicação do método. Faz parte do método os famosos checklists para a busca de causa e efeito, nexo causal. Checklist de análise dos riscos que a atividade causa. Hudson, vários outros especialistas. Quando um perito fala assim em Hudson, fala em isto, fala naquilo, ele tem a obrigação de nos esclarecer de como os especialistas da área do conhecimento justificam aquele conhecimento. Não basta ele citar a tabela A ou a tabela B. Não basta ele citar o autor A ou B. Ele tem que trazer e demonstrar o quanto que aquela tabela é aceita na área do conhecimento dos especialistas. Então, da área, muitos de vocês criticam peritos que trazem textos e textos. Eles estão dando embasamento científico. Literatura médica. Ele traz para o corpo do laudo. Perito, está errado? Não, está correto. Está demonstrando o quanto que aquela matéria é importante e o quanto que aquela matéria ele pode embasá-la como suporte científico para a sua conclusão, seja para indicar o nexo, seja para indicar a culpa, seja para indicar o percentual da incapacidade. Ok? Contudo, todo e qualquer quesito há de ser respondido de forma meticulosa, seja na elaboração do laudo, seja na resposta à impugnação do laudo, quando na impugnação se fez quesitos complementares, e seja aqueles quesitos feitos pelo advogado ou pelo assistente técnico no curso da própria vistoria ou do exame clínico, ok? Aí eu passo para algumas definições da CIV. E a CIV nos diz funções, estruturas. Funções. Estruturas são as partes anatômicas do corpo. Órgãos, membros e seus componentes. São itens importantes para que nós possamos compreender estes dois códigos
que possuem os seus qualificadores e que são importantes na quantificação do dano à luz da tabela em si. Os nossos desafios não é porque a tabela ela é extensa, ela é difícil de ser lida, por ser um livro, é difícil de ser contextualizada. Sim, é, mas nós podemos ter os elementos mínimos para poder compreendê-la e para poder exigi-la dos peritos. Hoje também é um trabalho de conscientização. Vocês, advogados, por quê? Quem faz jurisprudência, quem faz valer o direito, não sou eu. Eu sou juiz há 37 anos. Mas, nesses 37 anos, sempre tive uma coisa no meu coração. Quem faz jurisprudência é você, advogado. É você, advogado. E eu costumo dizer assim, até hoje eu me descubro aquele jovem apaixonado pelo direito do trabalho que sou, até hoje, quando eu leio uma boa peça e vejo o trabalho de vocês estampado naquela peça. Me faz lembrar aquele direito do trabalho que eu conheci em 1981, no terceiro semestre, no quarto semestre, segundo semestre de teoria geral, de direito constitucional, estudando os direitos sociais à luz da emenda constitucional número 61 na Universidade de São Paulo. Foi ali que eu descobri que um dia eu ia ser juiz do trabalho. E logo em seguida, no ano seguinte, em 81 mesmo, no 81 mesmo, no final do ano, eu ingressei na Justiça do Trabalho. Então, nós temos uma preocupação muito grande com essa questão relacionada com responsabilidade. Então, estruturas são partes anatômicas. Vamos. Deficiências são problemas nas funções ou nas estruturas. Atividade é a execução de uma tarefa ou de uma ação. Todos esses elementos são questões que nós encontramos dentro da tabela, dentro da ciência. São noções conceituais. Até segunda vai ser de moda. Participação é o envolvimento em situações da vida diária. Limitações de atividade são dificuldades que o indivíduo pode encontrar na execução de atividades. Estes dois elementos é o ponto diferencial da ciência. Ela sai da estrutura, ela sai da função e ela passa a ver o que o acidente leva para a vida pessoal, para a vida familiar, para a vida social. Sai do meio ambiente de trabalho e preocupa em saber, não só é aquela parte em que ele se inabilitou ou se ele se inabilitou para o todo, passa a se preocupar com as consequências que o fator incapacidade apresenta a ele. É aqui que eu procuro começar os nossos pequenos desafios e vamos procurar eliminá-los através de um início do nosso pequeno ato de conhecer a si. Porque quando mais se conhece, mais se sabe que menos se sabe. Porque os estágios do conhecimento se evoluem. Novas perguntas são por nós feitas. E essas perguntas que os senhores fazem hoje e que farão em outras situações partem exatamente nesses dois grupos, atividade e participação. Só que nós também temos as restrições de participação, os problemas que o indivíduo pode ter nas situações da vida. E nós também temos os fatores ambientais, que são aquilo, as interações biológicas, físicas, culturais, que fazem com que o homem
se interagem com o seu meio ambiente. Um homem com uma perda de um braço, de uma perna, como é que ele se vê diante da família e como é que ele se vê diante da sociedade? Ele vai para um grau de isolamento, para um grau de depressão. É justo que ele só ganhe pelo percentual que o braço representa? Claro que não. Ele está excluído da vida. O percentual, seja a compensação, seja a reparação, deve ser o mais abrangente possível. Isto sem se falar no dano estético, sem se falar no dano moral. Ok? Agora, nós passamos para a parte estrutural. E nós temos os dois primeiros códigos, os dois primeiros itens estruturais da tabela C. O primeiro é funcionalidade, o segundo é incapacidade. E aí nós entramos na questão de funções e estruturas, que são os códigos adotados para as funções corporais. São procedidos da palavra S. E, para a letra S, as estruturas. Aqui nós temos as funções e as estruturas. Na segunda parte, nós temos atividade e participação. São os códigos procedidos pela letra E. Então, os senhores podem ver que nós temos código. Aqui nós temos participação, atividade, função e estrutura. Bom, prosseguindo, fatores contextuais, vale dizer, aqueles componentes, participação, atividade, função e estrutura, eles se interagem com condições ambientais e com fatores pessoais. Novamente, fazendo valer a qualificação da importância da atividade e da participação. Ok? Os componentes podem ser expressos em termos positivos e negativos. Pondere-se que cada componente tem domínios, sendo que em cada domínio há várias categorias denominadas de classificação. Prosseguindo, isso significa que a saúde e os estados relacionados com a saúde de uma pessoa, aí eu posso ter estrutura, função, atividade, participação. F, S, D. E aí eu coloco os qualificadores, que são números que procuram avaliar de forma positiva ou negativa todo o contexto do acidente, e o trabalhador vítima de um acidente é avaliado de forma biopsíquico-social pelo médico do trabalho, pelo perito judicial. Aí a importância de se avaliar o grau por cada um dos códigos, por cada um desses elementos estruturais da CID. Ok? Para que a gente possa ter a dimensão da gravidade do problema. Os qualificadores, como eu disse, são códigos numéricos que especificam a extensão ou magnitude da funcionalidade ou da incapacidade naquela categoria, ou em que medida um fator ambiental é um facilitador ou é uma barreira. Sem os qualificadores, os códigos da CID não possuem significado. Então não basta dizer um problema na estrutura ou na função. Eu preciso desenvolver os qualificadores dentro de cada componente, dentro de cada código. Os qualificadores são os números algarísticos, são números de 1 a 10, que vão acoplar para cada um dos códigos, para cada um das categorias que são importantes quando se avalia a visão atividade, participação,
função e estrutura. E aí é como se nós tivéssemos este quadro, aonde eu coloco todos os complementos, todos os 4 grandes elementos, e dentro deles eu coloco os fatores ambientais e os fatores pessoais. E aí nós passamos a falar dos qualificadores. Então veja, funções do corpo. O qualificador indica o grau de alteração funcional, de deficiência ou de disfunção. Os qualificadores são: nenhuma deficiência, 0. Deficiência, 0 a 4. Deficiência leve, de 5 a 24. Deficiência moderada, de 25 a 49. Deficiência grave, de 50 a 95. Deficiência completa, de 99 a 100. Os percentuais aqui são avaliados dentro do elemento função. Problema no sistema digestivo, no sistema reprodutor, na pele, neurológico. Nesta parte, a CIT, nos seus vários capítulos, dentro de cada um desses elementos, funções e estruturas, é acompanhada para e passo com a tabela brasileira do dano corporal. Em hipótese alguma é acompanhada pela SUSEP. A SUSEP é coisa do passado. É coisa do passado. É fácil falar em SUSEP para quem não quer estudar, para quem não quer se conscientizar. Isso é fácil. Fugir do problema, aliás, é sempre fácil. Boa parte de vocês não estão fugindo do problema. Os senhores estão em busca de criar alternativas para suplantar desafios. Mas os desafios, eles se agigantam na medida em que se agiganta a nossa conscientização. Se eu hoje puder fazer crer no coração de cada um de vocês, na visão racional de cada um de vocês, a importância do que é a CIT, eu me dou por satisfeito. E faço brilhar o espírito da minha luz, do meu pai e da minha mãe, do que me ensinaram a ser um bom homem, o valor de ser um bom advogado que saiba pegar um caso de responsabilidade civil e levá-lo ao extremo da busca da justiça. Passa pelo aprimoramento técnico de cada um de vocês, o que passa pelo meu. Eu tenho a preocupação e volto a falar da CIT sempre que posso com os meus alunos. E hoje a vida nos permitiu que pudéssemos estar juntos numa coisa que foi gestada por vários, financiada por uma grande pessoa, que pudéssemos aqui estar presentes e vocês aqui pudessem estar conosco. Nada é por acaso. Não existe o acaso no mundo. Tudo é fruto de uma escolha, consciente ou não, mas de uma escolha. Hoje, para muitos, é o limiar do limiar. Para alguns, já é prosseguir no caminho. Para outros, é uma virada de página. Qual é a virada da página? SUSEP nunca mais. Ok? Então, nós temos aqui a questão das funções. Muito importante. Vamos, então, interagir com o qualificador como um outro código, que é as estruturas. Nas estruturas, nós temos 3 qualificadores. O primeiro, como ocorre para as funções, indica a extensão. E aí nós também podemos ter os graus. Então eu vou avaliar a deficiência do critério do código função. Eu vou avaliar a deficiência do código estrutura. Então, fazer um quesito para estrutura, fazer um quesito para função. Tocar? Não se esqueçam disso. Esse material eu vou disponibilizar para o Dr. Tiago. Pode passar para vocês, como também pode passar o meu artigo que está dentro do livro. Vocês não precisam nem comprar o livro, pessoal. Tá bom?
Porque foi bem feito aqui, eu precisei estudar um pouco, que é um tema que me é apaixonante. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Eduardo em 2018. Foi lá que eu conheci o que era assim. Numa aula patrocinada pelo Dr. Agamenon, a quem eu admiro por ele ser o nosso responsável pelo patrocínio. Foi ele que patrocinou a nossa presença aqui. Todos nós. Não é? Então, agradecer a Isaac. Por quê? Porque nós temos a necessidade de superar desafios. E volto a dizer, superar desafios é sim conscientizar. A vocês, peritos, a nós, juízes, a nós, juízas, a vocês, advogados, a vocês, advogadas, a todos e a todas que elegeram direito e processo do trabalho como razão de ser das nossas vidas profissionais. Eu costumo dizer que a grande mulher da minha vida é a minha esposa, mas a minha segunda grande mulher é a justiça a quem eu adoro. E a minha terceira grande mulher, porque eu gosto de usar a palavra mulher, porque a palavra mulher sintetiza tudo que tem de bom na natureza. Porque representa exatamente o que muitos de nós que temos um aparelho físico, chamado homem, não tem a condição de revelar com a tamanha profundidade, completude e uma visão amorosa do que é o aparelho mulher. Porque o aparelho homem, o aparelho mulher, não nos faz espíritos femininos ou masculinos. O espírito não tem sexo, só o aparelho, só o corpo humano que tem. Então não é uma questão de reprodução nossa, é uma questão só da lei da natureza, não é da lei do espírito. Tá? Aqui, pessoal, os mesmos critérios: 0 a 4, 5 a 24, 25 a 49, 50 a 95, 95 a 100. Esqueci. Okay? Prosseguindo. Estruturas dos corpos. O outro está relacionado com a natureza da alteração estrutural. Aí nós temos: houve uma mudança na estrutura, ausência total, ausência parcial, parte adicional, são critérios de um qualificador que eu também tenho que analisar quando eu avalio a estrutura, para saber, dentro da estrutura do corpo humano, ou naquela parte, qual foi a extensão da lesão. Ok? Não da deficiência, porque a deficiência eu avalio no critério anterior, no qualificador anterior. Eu ainda tenho um terceiro qualificador, e que aqui é opcional. Trata-se de um complemento topográfico. Não é tão importante, mas pode ser importante. Ok? Atividade e participação, nós temos 2 qualificadores. O desempenho, que retrata nada mais, nada menos o que o ser humano faz no seu ambiente real. Por ambiente real, compreenda-se o contexto social e físico em que o indivíduo vive. É aqui que nós temos a grande diferença da CIF. Mas, na estrutura do corpo, a CIF pega todo o corpo humano e todas as funções, diferente da tabela Suzette. Neste ponto, há um ponto de pontos em comuns da CIF com a Tabela Brasileira do Dano Corporal. Mas, o que não há data máxima vênia é o elemento atividade
e é o elemento de participação. E se não há, eu não consigo avaliar a questão do desempenho, eu não consigo avaliar a questão da capacidade. Então, partindo do pressuposto que o desempenho é o que se pode, como ser humano, fazer no dado ambiente, que pode ser o ambiente da nossa família, o ambiente das nossas relações sociais, nosso ambiente de trabalho, nosso meio ambiente no qual estamos inseridos uma parte das nossas vidas como seres encarnados, seres esses que dependem do trabalho para manter o corpo, porque nós precisamos de alimento. Para alimento precisamos ganhar, precisamos do vestuário, precisamos da nossa casa, precisamos do meio de locomoção. Então veja, é pobre quem pensa que para dar vida, seja o 949 do Código Civil, seja o 950 do Código Civil, se possa pensar que o percentual no fator estrutura ou no fator corpo, fator função, seja suficiente para dar a amplitude. Claro que não. Precisamos pensar na atividade de seus qualificadores e pensar na participação de seus qualificadores. É aí que está o grande diferencial da ciência. Aí vocês vão dizer assim, mas há uma certa dificuldade, professor, que de 0 a 4 é nenhuma, de 5 a 24 é deficiência, de 25 a 49 é deficiência leve, de 50 a 95 é deficiência grave, e de 96 a 100 é deficiência completa. Sim, daí a importância de se fazer quesito, de se procurar e impugnar o laudo. O laudo tem que ser bom para avaliar uma coisa que vocês nunca impugnam: os reflexos do acidente na vida pessoal, na vida familiar, na vida social do trabalhador. Vocês fazem quesitos nesse sentido? Vocês impugnam o quadro de levantamento do checklist feito pelo perito quando ele conversa com o reclamante para saber como está a vida? Poucos peritos colocam isso nos laudos. Quase nenhum. Procura saber mais se está tomando remédio, se já fumou. Procura saber mais de causas pré-existentes do que os reflexos do acidente na vida dele para frente. Parece que o reclamante é sempre o vilão. Não que ele seja um mocinho, mas ele também não é o vilão. Eu preciso ter uma visão neutra. Não uma visão não ideológica. Não confunda ideologia com neutralidade. A palavra neutralidade aqui é no sentido da imparcialidade. Eu preciso ser técnico. Eu não sou ideólogo, eu não sou desprovido de ideologia. Eu tenho muita ideologia. Começo dizendo que eu sou corintiano, por que não? Para mim é uma ideologia de vida. O nosso palestrante, Dr. Sebastião de Oliveira, ele disse, ele é atleticano, ele é galo. Ele até disse assim na mesa: não posso sair com fome perto de você, porque você está com a camisa do galo. O que eu vou dizer lá em casa? Não foi mais ou menos assim? Uma foto do Cruzeiro. É comprometedor, não é? Mas essas paixões são paixões que nos dão vida às nossas vidas. Imagina um trabalhador depressivo. Ele não consegue nem mais falar da paixão dele pelo filho, pela esposa, pela namorada, pela mãe, pelos pais, pelos amigos. Não tem nem mais paixão pela bola, de como o professor Gilberto disse, o rei da pelada, né? Da várzea. Lá ele é o
Cristiano Ronaldo da Varsa. Por quê? Ele é o melhor de todos, mas nem mais aquela paixão de jogar futebol ele tem. Por quê? Ele está com problema de depressão pela síndrome de Burnout, que é uma coisa que vocês não veem, mas que ela corta como corta. O professor, o doutor, o nosso ministro Alexandre disse, às vezes quem tem Leri Dort não consegue se vestir, é de fato. Não consegue cortar um bife sem chorar. Eu presenciei partes da vida de uma pessoa no cotidiano que tinha Ler nos dois braços. Por quê? Digitou muitos anos na Caixa Econômica Federal e ficou com os dois membros superiores praticamente estourados. Tendinite, tenossinovite e picondilite. Foi aí, em 94, que eu comecei a gostar da responsabilidade civil. Mesmo antes da nossa reforma, da emenda 45, que trouxe, por um trabalho de formiguinha do Dr. Sebastião, a conscientização dos ministros do STF na época, que ratificaram a alteração do 114 pela emenda 45, que deu para a Justiça do Trabalho a competência para essas questões. Então, tirando um pouco o protocolo, por este trabalho, que são poucos que fazem, que são poucos os juízes que são corajosos. Uma salva de palmas ao Dr. Sebastião. Isso é verdade, ele sabe. Porque ele conscientizou. Ele, como autor da área, já famoso à época, foi dizer, a justiça do trabalho, ela é competente. E hoje estão querendo tirar a nossa competência para dizer se é empregado ou não. Não imagino o que vai acontecer amanhã, tá bom? Mas a cada dia sua aflição, já diz o sermão, né? São observados todos os aspectos existentes no contexto prático, que podem ser codificados, adotando-se os fatores ambientes da ciência. No tocante ao qualificador da capacidade, lá no desempenho é o tudo que se pode fazer. Aqui nós vamos descrever as habilidades do ser humano, do trabalhador vítima, até o que ele fazia e o que ele deixou de fazer. Daí entra a descrição das habilidades do ser humano na execução de tarefas ou de ações. Isto ocorre no local de trabalho e fora do local de trabalho, nos demais meio ambientes que nós, seres humanos, frequentamos. Vale dizer, a capacidade é avaliada em um ambiente uniforme e padrão, o qual pode ser um ambiente real, como também um ambiente uniforme, um ambiente neutro. O ambiente neutro é o indicativo dos ambientes importantes para a realização da tarefa ou da ação especificada, não podendo ter barreiras, não podendo ter obstáculos, porque aí entram os facilitadores e entram as barreiras, para eu poder dizer até que ponto que aquela pessoa que tem deficiência, se ela tem incapacidade ou não. Porque a incapacidade é algo que não está muito bom nas nossas estruturas, nas nossas funções, que nos projetando para os demais meio ambientes das nossas vidas, que é o familiar, social, que é o nosso lazer, qualquer outra coisa fora do meio ambiente de trabalho. Dependendo da minha deficiência, eu posso ter um grau de incapacidade, uma dificuldade em me interagir. E aí eu vou ter barreiras ou
quanto também posso ter facilitadores que suplantem estas minhas deficiências advindas do acidente que me ocasionou uma dada incapacidade. Isso que é muito bom definir que deficiência tem a ver com o corpo, com a estrutura, enquanto que a incapacidade se interage com as dificuldades no desempenho das nossas tarefas, seja no meio ambiente, seja fora do meio ambiente do trabalho. Daí, a partir de hoje, pensão deve interagir com todos os ambientes nos quais nós vivemos, antes e depois. Assim, o indicativo do desempenho indica todos os fatores ambientais e pessoais na sua análise, enquanto o qualificador da capacidade procura neutralizar o impacto dos diferentes ambientes sobre a capacidade do indivíduo. Atividade de participação há dois qualificadores. Os graus, aí entra como estrutura, como na função, que pode ser nenhuma, deficiência, deficiência leve, deficiência grave, deficiência completa. De 0 a 4, de 5 a 24, de 25 a 49, de 50 a 95 e 96 a 100. Voltando, nenhuma, deficiência, deficiência leve, deficiência grave, deficiência completa. Nós temos estándares, sim. Aí as pessoas vão dizer assim, mas eu não sei qual é o grau. O perito deve dizer. O perito deve justificar o porquê que ele indica, por exemplo, 60, numa deficiência grave, na questão de atividade e participação. Por que ele indica 60 na estrutura? Por que ele indica 60 na função? Ele tem que fundamentar. E ele vai fundamentar com base em todos os levantamentos que ele faz, seja de antes, seja de depois. Porque ele tem que ter parâmetros de comparar. Daí a importância de um bom profissional, de um perito que faz um bom trabalho para levar o conhecimento técnico na forma do artigo 464, com todo o preenchimento dos requisitos do 473, para que a sua metodologia esteja delineada passo a passo, etapa a etapa, e dentro de cada tópico do laudo, ele tenha todo o embasamento fático, todo o embasamento técnico adequado, para que possa justificar a sua conclusão. E você, juiz, quando você julga contra um laudo, você tem que fundamentar, explicando as passagens fáticas, as passagens técnicas, que vão em sentido contrário à metodologia do laudo. Se o perito é cristalino, se ele é meticuloso, ele convence. Se ele não o é, cabe a você, advogado, impugnar cada parte do laudo. Então, eu sei que a gente sempre quer saber o resultado, mas não se esqueça das passagens. Impugnem um laudo, mesmo que ele seja positivo. Porque às vezes uma passagem técnica errônea, não impugnada, neutraliza a conclusão. Estou falando uma coisa de quem lê laudo até hoje. E eu, muitas vezes, sem preliminar de nulidade, por cerceamento do amplo direito de defesa, por despacho, invocando os parágrafos 3 e 4 do 938 do CPC, converto o julgamento em diligência e já mandei fazer segunda perícia, já mandei perito
complementar aula, já mandei complementar a prova, mas tudo de forma fundamental. Poucos foram os agravos internos dessas minhas decisões. Já levei colegas meus, como segundo juiz e como terceiro juiz, a rever os seus votos, não modificando a sentença, mas reabrindo a instrução. Aí vocês vão dizer assim, mas o que acontece? O juiz pode fazer isso? Sim, claro que pode. Desde que faça fundamental. Só que eu dou um prazo para a complementação das razões do recurso e das contra-razões. Porque eu observo o contra, tudo respeitando o efeito devolutivo na extensão. Ok? Dentro deste universo, os fatores ambientais são externos ao ser humano. Pode ser uma influência positiva ou negativa quanto à sua participação na atividade. Interfere no desempenho ou na capacidade. Os graus também podem ser os mesmos. Nenhuma barreira ou nenhum facilitador de 0 a 4. Barreira leve, facilitador leve, barreira moderada, facilitador moderado. Todos são elementos técnicos, mas que estão importantes na avaliação dos fatores ambientais. Apesar da CIP não detalhar os fatores pessoais, eles devem ser considerados, porque seria quase impossível detalhar tudo que seria fator pessoal. A CIP não faz, mas indica a importância de fazê-lo. Aí nós temos raça, gênero, idade, nível de educação, estilo de vida, preparo físico. Por exemplo, o Dr. Francisco não tem preparo nenhum, físico nenhum. Então, o Dr. Francisco, se tiver uma entorse, a perninha dele vai demorar para se recuperar. Diferente do Dr. Tiago, que é atleta, não é? Que corre bastante, okay? Mas eu parei de fumar 8 meses atrás. O Dr. Tiago sempre chegou perto de mim, e eu, como uma mulher, está com cheiro de cigarro. Sim ou não, Tiago? Para ver como é que eu recuperei o meu olfato. Eu não sentia isso, hoje eu sinto. A pessoa que fumou perto de mim, eu sei. O quê? Eu identifico o cheiro do cigarro, coisa que eu não identificava há alguns anos atrás. Hoje eu identifico. Aqui nós temos as interações entre os componentes da CIP. O distúrbio, eu analiso funções e estruturas, as atividades, a participação, estão me acompanhando? E os fatores ambientais e os fatores pessoais. Todos eu tenho aqueles graus. Nenhum, deficiência leve, grave e completa. Isso aqui está na CIP. Aqui considero o ser humano em todos os seus componentes, em todos os seus conjuntos. Então, podemos dizer fator ambiental, fator pessoal, atividade, participação, estrutura e função. Então, hoje, eu posso dizer uma pequena fagulha ou uma pequena gota cai no nosso oceano da nossa ignorância e nos permite dizer, a partir de todos os nossos palestrantes, a partir de hoje vou dar uma atenção melhor à responsabilidade civil. Como advogado, como advogada, como perito, como perita, como juiz, como juíza, como desembargador, como desembargadora, o cargo ou atividade que seja. Porque a conscientização é o início da revolução que vai fazer com que talvez o Brasil possa, daqui a uma geração, ter um ranking melhor
nos dados que nos foram passados. O Brasil é o 4º campeão do mundo em acidente de trânsito. Olha o absurdo do absurdo, que somos dotados de uma bela legislação que não tem a menor eficácia. Por quê? Não se tem órgão que fazem fiscalização. Há anos e anos diz que não se faz. Ou se faz, nós não temos auditores fiscais do trabalho. Como o doutor Raimundo disse, o MPT fez muito, faz e continuará fazendo para a reforma do Judiciário e Trabalhista. Temos aqui o doutor Ricardo Ballarini, com quem eu tive a honra de trabalhar um certo tempo na 14ª turma. Ele foi procurador do trabalho, hoje é colega nosso, ele é desembargador, ele sabe das agulhas que eu falo. E ele traz uma consciência que eu nunca tive como operador do direito na área de procurador. Porque eu sou inerte, eu só trabalho quando o problema já está instaurado, a lesão já está constatada. Poucas vezes eu fui compelido a trabalhar para evitar a agressão, porque poucas foram as ações civis nas quais eu tive a honra de trabalhar. Porque eu subi para o tribunal em 2010, nós estávamos em 5 anos da nossa competência. Hoje, se eu ainda estivesse no 1º grau, teria uma vivência melhor de atuar de forma preventiva pela provocação em especial do MPT, com as ações civis públicas, as ações civis coletivas, objetivando entregas inibitórias, ou obrigações de fazer, dependendo da extensão da lesão, de como se apresenta a lesão, objetivando que houvesse a não agressão às regras de medicina e segurança do trabalho. Só que o MPT também atua mediante denúncia. E a denúncia já pressupõe situações de violação. Quem evita isso é o Ministério do Trabalho. Por fim, olha a ideia de pesquisa. Por exemplo, alteração funcional. Estão vendo? Dentro da alteração funcional, me diga, diante do que o senhor avaliou, como eu posso enquadrar. Vocês podem ver o qualificador de alteração funcional do reclamante e o grau de sua deficiência. O outro é o qualificador da extensão da lesão estrutural do reclamante. Se lá era a função, aqui eu estou preocupado com a área do corpo atingido. Se é o braço, se são os braços, se é uma parte do braço, a mão, se é uma tendinite, se é punho, se é uma tendinossinovite, se é cotovelo, uma tendinite, se é um ombro, uma bursite, se é um problema no manguito rotador, se é a síndrome do desfiladeiro do carpo, se é um problema na cervical, na dorsal ou na lombar, se é um problema que envolva joelhos, se é um problema palmar. Uma vez eu peguei um reclamante que de tanto ficar em pé, ele não conseguia mais ficar em pé. Por quê? Nunca me foi dado a ele a oportunidade de trabalhar algumas horas sentado. Os senhores podem ver que tem muitos vigilantes que tem um banquinho, não tem? Para ele poder descansar as pernas. Porque o excesso de ficar em pé, parado, nos ocasiona problemas de deambulação, do apoio, do peso da nossa estrutura nas pernas. Nós sabemos quanto que um pequeno acidente na perna nos traz as nossas vidas pessoais. Por isso que a gente sempre costuma dizer, cuidado ao andar, cuidado ao passar pela rua. Eu tenho uma coisa,
Eu sou uma pessoa que eu não olho para frente quando eu ando na rua, eu olho no chão. Por quê? Tenho medo de virar pé, porque eu já virei o meu pé há muitos anos atrás. Fiquei quase um mês de molho. Eu não tinha nem dinheiro para pegar táxi para ir ao médico. Imagina aí com o pé, um muleta de ônibus, o ônibus chacoalhando na frente. Você precisar andar com a muleta dentro do ônibus com o ônibus cheio. Vocês imaginam o transtorno que é, né? Então, os senhores avaliam o problema de como a gente interfere nas nossas discussões. Aqui, eu tenho a questão do qualificador da natureza da alteração. É o segundo qualificador. Aqui tem nenhuma mudança na estrutura, ausência total, ausência parcial, parte adicional. Qual é a parte da estrutura? Se toda ela está afetada, se uma parte dela está afetada. É um qualificador dentro do código de estrutura. Aqui, o terceiro qualificador na parte de estrutura é aquela que se procura avaliar o aspecto topográfico. Não é muito importante, mas pode ser que seja. Aqui eu tenho a questão das consequências ambientais e pessoais. E aí eu lembro de como é importante, dentro dos códigos, participação e atividade, o quanto os fatores ambientais podem interferir. Ok? Pega esse carregador aqui. Uma pergunta para analisar a capacidade. Ele pode fazer longas caminhadas, ele pode fazer cadeira, ele pode subir e dirigir, ele pode subir e descer escadas, dirigir veículo, calçar meias e sapatos. Pode praticar esporte. As lesões que padece o reclamante podem afetar outras regiões? Qual a natureza da atividade que o reclamante se ativar? Existe a possibilidade de o reclamante exercer sem restrição de movimento e de carga? O que me dói no coração é quando o perito diz assim: ele pode continuar a exercer as suas funções com algumas restrições. Mas ele tem que dizer quais são as restrições e em qual medida essas restrições podem envolver a qualidade do trabalho. Estão me acompanhando? O reclamante poderia concorrer em pé de igualdade com outros trabalhadores? Durante o afastamento previdenciário, o reclamante teve restrições? Com base nas respostas, qual o percentual de incapacidade? Por quê? Porque a incapacidade é uma soma da pontuação pelos 4 grandes critérios, e dentro desses 4 grandes critérios, os seus respectivos qualificadores. Ok? O meu objetivo, creio eu, que foi atingido. Não fugir do tempo. É minha marca registrada. Procurei ser direto e, oxalá, eu possa, eu, Francisco, ter fazido surgir no espírito de cada um de vocês o desejo de conhecer um pouco mais assim. Marquem um jantar consigo. Não a luz de velas, porque luz de velas é envolvimento espiritual, é relaxamento. Claro que você vai estar relaxado. Você vai ter orgasmos múltiplos acadêmicos. Porque o ato de conhecer é um orgasmo, é uma satisfação interna de satisfação. Eu, quando faço, doutor Sebastião, a vida nos permitiu que hoje nós tenhamos os mesmos cargos. Eu, quando faço uma boa audiência em RPT, eu saio da audiência cheio de orgasmo, doutor. O senhor também tem essa mesma satisfação ou não? Talvez. Eu saio repleto de satisfação. Aí, como vocês costumam sempre pensar no lado comigo, né? Colocam assim, mas o lado sexual? Não. O lado sexual é uma
parte muito pequena. A grande parte da minha vida, sabe qual é? É querer ser o ser melhor. Muito obrigado. O painel de desembargador e vice-presidente judicial do TRT da segunda região, Dr. Francisco Ferreira Jorge Neto, traduziu com precisão e profundidade os desafios técnicos de superar paradigmas fixados pela SUSEP e compreender a CIF como instrumento mais abrangente da avaliação e da incapacidade. Sua